Roupa da Miss. Quanta beleza. Muita beleza em 4 pessoas só. Ah, não, Oi, tem Elá. mais de uma pessoa. São 5, então. Então são 5. Oi, meus amores! Querida, eu espero que você esteja aí até sexta-feira. Eu também espero. Você vai ficar até quando, Elá? Deixam aqui até sexta-feira. Sim, viu? senhora. Estaremos Ai, aí. Você fica até sexta? Talvez só pelo celular. É que daí, gente, a gente tá a primeira vez Do fazendo, eco. então por isso que a gente tá tendo aqui os probleminhas técnicos, mas já Probleminhas técnicos. No veremos se vai funcionar certinho. Nossa, Elá, já? Gente, e eu estou refazendo. Depois das Deus, 18. Foi lá, né? Coitada. Querida, já começou assim. Gente, só um pouquinho. Vamos só a gente testar o som aqui para ver por onde que vocês ouvem a gente melhor. Só um pouquinho. Tá dando pra te Eu ouvir vou bem, Gu? agora. Peraí. Vocês ouvem? Dá pra ouvir, mas com um pouco de eco. Tá com eco. Alguém tá com o microfone aberto, hein? Tá dando eco. É. Gente, eu que estou fazendo é filhos verdade. de ouvido vocês. Olha a situação. Passando. E aí, pra ouvir? Olha a Então, situação. para ouvir eles, aí o que acontece? Tem que deixar. Tem uma outra forma de. Teria que deixar no mudo aí. Deixa no mudo, mas deixa de sair do som. É que o som dali capta aqui. Mas tá bom o som aqui, pessoal. Tá bom o som pra gente. Vocês Tá super bem legal, Então tá bom. por enquanto. Precisa do Como microfone, tá o não. som aí, gente? Tá ok? Tá ouvindo Tá bem? bem tranquilo, Ah, mas não sim. dá pra te ouvir pelo microfone que você tá falando. microfone Eu não acho tá que é funcionando, pelo geral eu O acho. mesmo. microfone aí não deu boa, esqueçam. Oi, Bruno, Esse tudo microfone bem? não tá- Eu sei por quê, porque eu desliguei aqui. Oi, Fer. E aí, Beleza? agora vocês estão ouvindo? Como é que você É porque tá? a gente tá ouvindo o microfone geral, acredito. Saudade você. Saudade. Agora vocês ouvem ou não? Não, ainda é pelo microfone Fez um geral. gol lá? Microfone No geral. jogo? Sempre, né? Dá pra falar pelo celular. Neymar. Mas o nosso som tá saindo aonde lá? O que tá pegando eles? Ambiente geral, gente. Geral. Vocês estão ouvindo a gente? Vocês estão ouvindo? Tô ouvindo Sim. super bem, mas no geral. Mas no geral. Mas sem microfone, gente. Beleza, é isso que Normal. importa. É isso que importa, vocês ouvirem a gente. Então tá ótimo. Oh. Ai, desculpa então. Desculpa aí, então, né? Cagas. Gustavo, vou te pegar Tudo nessa bem. bem, tá? Ninguém pode falar nada, viu? Deixa eu arrancar os seus cabelinhos. Silêncio no tribunal. Gente, a gente vai começar então. E acho que a gente sempre fala muito da questão do lugar de fala e a gente tem aqui as pessoas mais maravilhosas, né, para estarem aqui com a gente nesse dia super importante. Então, na verdade, eu vou pedir até. Essa foi uma iniciativa muito bacana, que foi uma ideia que surgiu aqui do Gus e do VAG, então acaba sendo uma iniciativa aqui do Squad da Cultura também. Eu vou pedir para eles comentarem para a gente o porquê que a gente está aqui hoje com essa bandeira. Vamos lá, gente. Quer começar? Começa você. Ai, gente, que alegria estar aqui com vocês hoje. Acho que semana passada a gente teve um momento super rico aí para falar de diversidade e continuando, pegando aquela mesma fala que a gente estava ali com o João e com o Lucas, né? Acho que o momento aqui, de novo, é para ser informativo e formativo. Acho que a gente está todo mundo mais fortalecido aí sobre o assunto de diversidade, não só sobre diversidade de gênero, ou, enfim, orientação sexual, ou sobre qualquer assunto ligado aí à comunidade. Mas hoje, em especial, é um dia muito importante para a gente, né? É o dia do orgulho gay. E falar um pouquinho de história, né? Por que a gente está aqui? Porque alguém sabe, na verdade, aí em casa, por que hoje é o dia do orgulho gay? Não, Não sei. sinceramente Não, não. também. Não. Bom, então, gente, em 1969, a gente teve uma ação de policiais em Stonewall, que era um bar de homossexuais em Nova York. E esse acontecimento acabou sendo o marco zero, né, para esse movimento de luta nosso, assim. Então, esse atentado, a gente teve diversos feridos e a gente teve gente morta também nesse bar. E em 1970, a gente teve a primeira parada do orgulho gay, né? E ali, então, começou toda a nossa caminhada, toda a nossa luta. Aqui em Curitiba vai ser agora domingo, dia 3, a Marcha da Diversidade. E ali foi o pontapé inicial, né? Nessa luta nossa por mais espaço, por representatividade, por ocupar os lugares que, entre aspas, as pessoas normais ocupavam, porque nós somos
gente igual a todo mundo, né? Afinal de contas, esse papo aqui é para ser sobre pessoas, é para ser sobre amor. A gente vai falar sobre vida, a gente vai falar sobre trabalho, a gente vai falar sobre família, a gente também pode ser que a gente fale de religião, porque o que une a gente aqui é o mesmo órgão, é o coração, é o sangue que percorre as nossas veias e faz com que nós sejamos quem nós somos verdadeiramente. Então, hoje o motivo desse orgulho, desse cal e, cara, eu estou particularmente muito emocionado de estar fazendo parte desse movimento aqui, porque é muito doido a gente poder ser aceito quem a gente realmente é e pensar que... Putz, eu já vou começar aqui, né? Pensar que em algumas empresas eu mudei até a roupa que eu ia para uma entrevista porque eu tinha que tentar esconder quem eu era, assim. Então, é para ser um bate-papo mesmo. A gente tem um roteiro aqui, mas a gente quer muito conversar com vocês. Então, a gente se preparou, a gente está aqui aberto e um pouquinho sem pudor também para falar de tudo. E aqui é para fazer aquelas perguntas que às vezes a gente tem vergonha, que às vezes a gente não sabe como se comportar, o que perguntar, o que falar. A gente trouxe a Elo lá de Foz para esse momento e a gente está muito... Dona! Ah! Linda! Perfeita! Gente, vou aproveitar esse momento e, sei lá, eu queria que todo mundo mandasse um monte de coraçãozinho no chat aí pra gente fazer uma chuva de amor nesse momento aí. Todo mundo manda coração, manda faz aí. Vamos engajar mesmo, nosso primeiro podcast, videocast. Amei! Muito animado, tá com vocês aí agora. Como é que é, Luísa? Podcast? Gente, assim, Isso. a gente comenta muito, né, sobre essa data, mas a gente sabe que tem uma chuvinha ali de letrinhas. Então, a gente vai só passar um pouquinho rapidinho o que são essas letras e por que elas são importantes quando a gente comenta em diversidade na comunidade LGBT e mais, né, que é o que o Lucas nos ensinou na semana passada. Renato. Vamos lá, vai. Então, gente, eu trouxe, na verdade, um textinho explicativo para vocês. Mas eu trouxe as letras que a gente usa na comunidade, não aquela que é do legislativo, né? Então, eu trouxe um pouco do explicativo do LGBTQI+, tá? Então, para quem não conhece a letra L, né? Quem lembra, que o Renato disse pra gente, que foi trocado, né? Então, a letra L são as lésbicas. São mulheres que sentem atração sexual afetiva por outras mulheres. E em seguida vem o gay, que já conhece, eu e o Gustavo. São homens que sentem atração sexual por outros homens. Na maioria das vezes é raiva mesmo, né? Diga que vai ser o L, mas... Aí tem a letra B, que são os bissexuais, pessoas que sentem atração sexual afetiva por homens e mulheres. Né? A letra B, ela é uma letra bem... o pessoal questiona muito, né? Que são as pessoas que têm dúvidas. Então, eles sofrem bastante também. Tem a letra T, os transexuais. São pessoas que respondem o gênero oposto do seu nascimento. Uma identidade ligada ao psicológico, pois nesses casos pode não haver mudança biológica para a adequação. O Lá está aqui, o Dani também pode explicar um pouco mais, pegar uma fala. Vamos começar? Não, poxa, com vergonha. Depois de tudo isso, olha, a gente tomou a terceira ela chega. Vamos ser sinceros, né? A gente foi sabotado. Tentaram embriagar a gente, tá? Essa é a verdade. Embriagar a gente. Nós estamos aqui, sóbrios. Bom, gente, estar nesse lugar, acho que o pessoal está ouvindo bem. Estão ouvindo bem? Sim. Sim. Lugar de fala para mim. Dá para ouvir. É uma luta constante, uma luta diária. A gente saímos juntos para almoçar, eu, o Dan, enfim. E a gente estava conversando muito sobre isso, sobre a questão da inclusão social, sobre a questão das diferenças que, infelizmente, ainda existem, né? E é uma coisa que realmente não... Eu acho que em pleno século XXI não tem mais espaço para a gente agir com tanta indiferença com questões que eu acho que, de certa forma, não atingem o outro, né? Eu acho que cada um tem o direito do livre-arbítrio, cada um tem o direito da escolha, de escolher o que é melhor para si. E é um ditado que eu sempre digo, a partir do momento que ninguém paga as nossas contas, a não ser o nosso chefe, né? Eu acho que as pessoas não devem se incomodar tanto com a escolha do outro, né?
e sim respeitar. Eu acho que o respeito, nós não somos obrigados a gostar ou a fazer com que as pessoas engulam, nos engulam de certa forma, mas eu acho que o respeito está acima de tudo. Existem pessoas que não aceitam por uma questão de criação. Antigamente, as criações eram bem mais rigorosas, né? Se falando até do tempo da época da minha avó mesmo, e do meu padrasto, que já tem uma certa idade, enfim, a criação era outra, né? Era tudo assim, se existia sim, porque sempre houve a questão da homossexualidade, da transexualidade, mas era uma coisa muito mais discreta, né? E hoje em dia, com o avanço de tudo, tecnologia, as redes sociais, mídias, enfim, eu acho que as coisas se tornaram mais expostas, né? Mais abertas. Então, para algumas pessoas, não é algo tão natural, mas eu acho que, acima de tudo, eu acho que o respeito é o mais importante. Acho que nós não somos obrigados a gostar, mas sim respeitar. Eu acho que o respeito e a empatia é algo primordial que a gente tem que sempre colocar à frente de tudo. E, enfim, a gente não gosta de tudo, né? E não somos obrigados a gostar de tudo, mas sim respeitar. Ai, gente, quem que não vai gostar de vocês, né? Só tem desculpa para não gostar de vocês. Então, Eu, pessoalmente, não gosto muito do Gustavo, mas daí... Eu não ia Também falar não. nada, ia ficar quietinha aqui, mas você falou por mim, Yasmin, obrigada. Mas, gente, vamos perguntar. Eu vou iniciar aqui, eu vou perguntar para o Gus. Como que foi? Em qual momento que você sentiu assim, ok, né? Normalmente as pessoas, né, iguais a mim gostam, né, de meninas, e eu já não tenho esse tipo de sentimento. Como que foi isso? Como que foi essa descoberta? Não chora. Não foi. Bom, vou contar um pouquinho antes disso. Eu venho de uma família bem tradicional, bem católica. O João até falou no talk da semana passada, e eu até compartilhei no chat. Eu fiz experiência vocacional para ser padre. E aí, ao longo dessa trajetória, quando eu comecei a perceber umas coisas diferentes, eu gostava de uma menina da igreja, eu falei, cara, eu acho que agora vai, né? Agora eu achei a mulher da minha vida, agora eu vou casar, aquela coisa assim, 13 anos. E aí foi péssimo, assim. E aí eu lembro, nossa, gente, bom, mas é legal, enfim. Eu lembro que era Páscoa, eu comprei, tipo, uma super cesta de chocolate. Vou entregar e vou pedir ela em namoro, assim. Aí quando eu cheguei, ela falou, você sabe que a gente é só amigo, né? E aí eu fiquei com aquele choque dentro de mim, assim. E aí eu comecei a perceber que, na real, não era... Era um sentimento de amizade, mas não era que realmente eu gostava, assim. Eu tive um amigo, o Caio, ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, que me ajudou nesse processo de entender o que eu realmente gostava, o que era uma atração, o que era gostar de um amigo e outro. E eu lembro que ele falsificou uma identidade, falou, vou te levar num lugar para você ter a experiência. Aí a gente foi numa balada gay. Aí vocês sabem que eu responder. Ele me levou no site café. Alguém lembra do site café aqui? Para ver se alguém... Eu sou da época do Side. Ele me levou no site. Eu lembro que eu cheguei de moletom, assim. Eu fui para balada de moletom. Eu fiquei muito acuado com aquilo, porque era um ambiente muito diferente do que eu estava acostumado. Imagina, eu ia para catequese, para a igreja, encontro de jovens. E ali eu senti, assim, liberdade para dançar. Eu lembro que eu dancei muito, 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 muito. E fiquei com o menino. E aí foi uma sensação muito diferente, assim. Foi um misto muito doido de, meu Deus, e agora, né? O que vai ser? E aí, enfim, a vida foi passando e eu fui entendendo que eu realmente tinha uma admiração tão grande pelas mulheres que eu gostava da mesma coisa que as mulheres. Mas acho que é um ponto importante de trazer assim. Hoje, a minha família sabe sobre mim, mas ainda é um tabu dentro de casa. Então, é um assunto que fica em panos quentes. Então, hoje eu tenho segurança e liberdade para ser a pessoa que eu sou aqui na Log, em casa também. Mas eu também sei o espaço que eu tenho que respeitar dos meus pais. A minha religião é muito forte para mim, eu sou uma pessoa muito católica, então eu também sei respeitar os limites da religião. E as pessoas sabem, né? Então hoje eu não escondo mais, mas eu ainda procuro alguns limites, porque assim como eu gosto de ser respeitado, eu também
gosto de respeitar o lugar das outras pessoas. Então, eu me sinto inseguro de abrir isso aqui para vocês também, eu tenho muita certeza do que eu sou, do que eu gosto, e de onde eu estou, e para onde eu quero ir. E eu respeito também o pensamento e o espaço dos meus pais, da minha família. Então, por isso que muitas vezes eu não sou um ativista totalmente exposto nas redes sociais, apesar de, enfim, né, da luxação, como diz o Wagner, que eu mas eu busco ter esse cuidado, assim, sabe? Então, eu acho que foi nesse momento que esse meu amigo facilitou um pouquinho para mim o rolê de, tipo, você tá se perdendo. E aí foi quando eu falei, não, isso é errado, vou fazer experiência profissional, eu vou ser padre, porque tá tudo errado. E eu tive um padre que falou para mim, Gustavo, você é feliz? Eu falei, sim. Ele falou, o que importa para Deus é a tua felicidade. Né? Deus ama você. Ele não ama o ato do pecado. Você não pode viver uma vida de promiscuidade. E desde então, para os meus 15 anos, quando eu tive essa conversa, eu sempre busquei não ter uma vida promíscua mesmo. Né? Diferente da comunidade que se tem esse estigma muito grande que são pessoas extremamente que carregam muitas vezes esse DNA e, enfim, uma série de coisas, eu sempre busquei tomar muito esse cuidado. Assim. Então, acho que um pouquinho da minha fase de aceitação, de descoberta, porque a gente nasce assim, é um rolê todo. Eu não gostei de brincar de carrinho, eu sempre gostei de brincar de casinha, de escolinha. Quando eu brincava, eu sempre era mulher na brincadeira, eu era professora, meu nome sempre foi Verônica. Então enfim, minha filha Verônica, eu falei, fica com certeza. Isso, gente. Então, acho que o meu rolê é um pouquinho assim, foi Verônica. E eu escrevi uma peça de teatro uma vez, me utilizei o nome Verônica, porque eu não assim. Mas é isso, eu acho que o que eu queria deixar aqui é muito esse lugar de respeito, assim. A gente, como a Eloá falou, a gente busca o respeito, e eu sempre busco respeitar também o espaço das outras pessoas. Assim como eu sei que tem modelos de família que não estão preparados para ter uma conversa como a gente está tendo aqui, a gente também busca o respeito, a gente precisa respeitar esses espaços, sabe? Legal. E agora eu vou puxar aqui o Dani para a conversa, né? E a gente sabe aí que você passou, né, por um processo todo, né, de transformação, de identificação, né, do nosso gênero. Compartilha aí com a gente como que foi esse momento, como que foi essa tomada de decisão de falar, não, realmente eu vou, né, deixar o meu exterior parecido com o que é o meu interior. Bom, gente, é complicado, né? Porque, assim, a gente tem dois tipos de aceitação. A primeira é quando você está ainda no processo, que você é homossexual e você é menina e gosta de menina, né? Gosta de outras mulheres. E a fase de você aceitar que você é homem e você quer mostrar para todo mundo que você é homem. Então, são dois processos diferentes. E o processo de me tornar, de mostrar para todo mundo que eu era realmente homem, foi um pouquinho complicado, mas, assim, foi bem aceito dentro da minha família, sabe? Eu já vinha, assim, procurando vários vídeos na internet, buscava vídeos de meninos já sendo homem, meninas já na transformação ali. Eu assim, cara, eu sou isso. Eu sou trans. Então, foi nessa etapa, assim, em 2016, que eu conversei com a minha família, eu falei para eles que eu era menino, que eu já me tratavam como menino antes, né? Já tinha esse estereotipo meu, né? Dentro da minha família, dentro com meus amigos, eles já me tratavam dessa forma, que eu me sentia melhor, eu me sentia bem desse jeito. E daí eu conversei com meu pai, falei para ele que eu tinha procurado uma psicóloga, e eu sozinho fui procurando, achei. Eu disse, pai, esse negócio é o seguinte, eu achei uma psicóloga e eu sou um menino. Dele, então uma agenda com ela, a gente vai começar a ser tratamento. Assim, nessa etapa, assim, meu pai foi super maravilhoso comigo, sabe? Então, ele pagou todo o tratamento psicológico. Desde o início, ele foi comigo. E toda essa transição, já fazem 6 anos que eu estou em transição. Então, desde 2016, gente, muita coisa aconteceu. Então, meu pai sempre esteve comigo nessa etapa. Então, eu sou muito grato a ele. A minha mãe não aceitou tanto, assim, quanto meu pai, assim. A gente sabe que uma parte da família sempre dá aquela
balanceada. Mas essa etapa de mudança que eu me aceitei, que fui me aceitando, foi tão gratificante para mim, tanto que essa corrente, assim, gente, eu comprei no primeiro dia que eu tomei minha primeira dose, no dia 2 de agosto de 2016, que foi quando eu peguei minhas asas, sabe? Eu me libertei. Eu realmente descobri que eu era o Daniel, nunca fui Daniele, para quem quer saber meu nome anterior, Daniele. Mas eu sempre fui Daniel, desde que eu me conheço por gente. Até os meus 6 anos de idade, eu jurava que eu era piá, gente. Eu jurava, eu não sou menina, eu sou piá. Gente, é muito louco, assim, você entrar em um lugar e as pessoas saberem que você é o Daniel, que você é homem, que você é aquilo que você aparenta ser. O processo até chegar a isso é difícil para a gente, porque a gente quer mudança rápida, a gente quer ver a barba crescendo, a gente quer ver os braços ficando mais músculo, assim, com músculo assim. Sabe que agora eu tô gordinho, né? Tudo bem, meu namorado me gosta. Mas é isso, gente. É complicado essa nossa etapa de contar para a família, falar que realmente a gente não é aquele gênero de nascimento, no meu caso, uma mulher, não era mulher, eu sempre fui menino, e nunca me senti menina na minha vida, sabe? Sempre brincava com os pés na rua, chutava bola, brincava de futebol. Nossa, era uma loucura, gente. Mas eu era terrível quando era criança. Essa é a verdade. Mas essa etapa aqui, que meu pai me apoiou bastante, a inicial, a minha irmã mais nova me apoiou muito também. Eles foram comigo juntos no primeiro dia da endócrina, foram comigo no primeiro dia da psicóloga. Então, para mim, foi gratificante saber que eu tinha pessoas dentro da minha família que se importavam comigo, que gostavam da forma que eu realmente era, que me apoiavam em todas as condições da minha vida. Então, sou muito grato assim, por ter pessoas dentro da minha família que me apoiaram. Eu sei que não é todo mundo que tem, né, pessoas que apoiam, uma família que apoia. Eu respeito a minha mãe, eu amo minha mãe. Eu entendo, né, que ela veio de uma geração diferente da nossa, eu entendo muito ela. E às vezes dói, sim, dói muito, assim, não ter minha mãe me tratar ainda em um termo feminino. Mas eu entendo ela, eu compreendo ela, e eu não acuso ela de nenhuma forma, né? A gente está muito tranquilo, a gente se dá muito bem, mas, sim, quando você se liberta, é gratificante, é a coisa mais incrível do mundo, sabe? Legal. Nossa, que relato, hein, Dani? Que lindo, Dani. Vou pregoar, porque você ainda tá bem. Você virar. Ai, calma, Depois dos comerciais, depois dos comerciais. Calma. Tag, assim, você já passou por algum tipo de conflito, algum momento, né? Nesse momento de descoberta, de você falou, nossa, realmente, para mim é diferente. Desculpa, gente, a Covid ainda tá aqui. Mas, enfim. Mentira, não tá, não. Era como comer. Mas, assim, você já teve, né, algum momento que você falou, gente, eu não queria que as coisas fossem assim. Né? Comenta pra gente um pouquinho mais sobre o teu momento de descoberta também. Então, né? Tudo começou lá no Bento. Eu garanto que eu dava um show. Em Japira. Quem mandou? Então, a aceitação, na verdade, começa da gente, né? Porque a gente cresce sabendo que a gente é gay, que a gente gosta do mesmo sexo que a gente, só que devido à criação, devido a tudo, a gente não se aceita, né? O início é muito, muito frustrante. Então, desde lá do menininho, quando tive as primeiras namoradinhas, eu já tinha, ai meu Deus, eu tenho uma namoradinha. E era aquilo, né? Você ficava com a menininha ali, mas estava olhando um amiguinho dela do lado. Então, daí você ficava, mas, meu Deus, por que está acontecendo isso?
por que eu acho mais bonito o cara do que a menina? Daí você fica se questionando. E para quem não sabe, a minha mãe ela foi pastora, né? Então eu cresci dentro da igreja também, igual o Gustavo, mas só que foi na evangélica. Né? Então, aí eu cantava na igreja, e enfim. Cantava os boys da igreja também, né? Só uma vez. As cantoras da igreja. Coitados dos irmãos Tem dele. aquela frustração, né? Tipo, por que eu gosto de menino? Por que eu não posso ser normal? Porque né, lá atrás a gente olhava e isso era mais explícito que hoje. Hoje é muito, mas não tanto, mas a agressão que o pessoal da nossa comunidade sofre retém um pouco a gente. Né? Naquela época, você via as pessoas apanhando na sua frente por gostar de caras, ou as meninas gostar de meninas. Então, daí você fica, cara, mas se eu abrir minha boca, eu vou levar um cacete aqui. Então, daí você ficava um pouco retido, né? Então, para mim, foi um pouco frustrante, assim, porque eu só me assumi com 18 anos. Então, faz 4 anos. Não. Faz 6 anos que eu me assumi. Então, eu fui me assumir mesmo quando eu vim embora para Curitiba. Eu sou de Japira, né? Como todos sabem. Mas eu me assumi quando eu vim para Curitiba. E o meu primeiro beijo, a Naomi estava presente. Como assim, gente? Passada! Você foi pra balada. E a Naomi conta isso pra gente. Quem quiser saber, me procura depois, que a história é incrível. Detalhes. Não conto. Não conto, pelo amor de Deus. Mas o processo da nossa autoaceitação é o mais complicado de se assumir, assim. Você fica muito se questionando. Eu sou muito errado. Deus não vai gostar de mim. As pessoas também não vão gostar. Enfim. Mas o processo da autoaceitação, eu acho que é a pior parte. Assim. E daí você fica se questionando muito, né? Tipo, aí, como eu tenho vários irmãos, aí você pensa, vou influenciá-los. Aí tem tudo isso. Na minha família, a gente é um grupo de 5 irmãos. Eu ia fazer São 2 gays e uma lésbica. Então, tipo, dos 5, 3 são da comunidade. A outra ainda é novinha, a gente não tá. Mas, para minha mãe, assim, foi um batidão, assim. Eu acredito que o meu pai deve pensar assim, o que eu fiz de errado? Mas a gente não liga porque ele pensa, só. E quando eu fui me assumir para minha mãe só olhou para minha cara e falou assim, eu já sabia, qual é a novidade? Aí eu fiquei, por que você não me falou isso aí? Poupava todo esse tempo. Ainda? E depois, daí veio meu irmão, aproveitou o embalo, depois a minha irmã já veio, raspou o cabelo. É o fervo. Eu acho que é legal a gente falar assim que às vezes a gente fica condicionado na fala de se assumir, né? Eu acho que não é que a gente se assume, né? A gente está vivendo num regime um tanto quanto ditador, parece às vezes, mas quando a gente tem coragem de viver a vida que a gente quer viver. Então, a gente nasce assim, a gente sabe que... É um ato de coragem. É um ato de coragem de viver a vida que a gente vive. Porque eu vejo essas questões de pai e mãe, e é normal, quem tem filho, eu imagino que assim, poxa, eu quero que meu filho cresça, estude, se forme, tenha uma família. Então, o pai projeta, a sua mãe criou planos para você inconscientemente, né? Para minha mãe, a mãe do Wagner, a sua mãe também, ó. Então, muitas vezes, ele fala, puxa, meu projeto de vida para o meu filho parece que foi por água abaixo agora. Exato. Mas não, mas é a nossa vida. É coragem de viver a vida que é nossa. Então, muitas vezes a gente fala, porque eu me assumi assim. Foi dessa vez que eu disse, não, isso sou eu. É assim que eu nasci, é essa a vida que eu quero viver. Só que, às vezes, a gente fica condicionado em algumas caixinhas. E eu acho que é sobre quebrar esses armários mesmo e viver como a gente quer viver. Né? Eu vejo dessa forma. Deixar o armário aberto, quiser eu acho muito importante, Gans, que você falou agora sobre a questão eu acho que a vida é muito individual, né? As escolhas, elas são muito individuais. Então, é claro que assim, dando continuidade no que você falou, nossos pais, eles sempre projetam algo pra gente. E isso acho que é uma questão de ser pai e mãe. Eu acho que quando você se trata de um pai e mãe, nenhuma mãe quer ver seu filho sofrendo. Seja uma agressão, seja um preconceito, seja um olhar discriminativo.
Enfim, então eles projetam sempre o melhor pra gente. Mas, às vezes, o melhor que eles querem pra gente não é o nosso melhor, né? Então, também é um trabalho de desconstrução, que eles têm que se reconstruir e pensar, poxa, eu idealizei tudo isso para os meus filhos, mas será que eu estou fazendo bem, exigindo esse posicionamento deles? Será que meu filho está sendo feliz dessa forma? Será que minha filha está sendo feliz dessa forma? Então, é uma mudança, eu falo que com a transição, é uma transição de modo geral, né? Não é só a questão do trans, é uma questão de transição desde o homossexual, a lésbica, seja... Enfim, acho que todo mundo se reconstrói nessa... E a preocupação, a segurança que eles querem para a gente, escondida nesse preconceito, né? Então, muitas vezes eu vejo que não é por mal, mas é a preocupação de saber como é a sociedade lá fora. Então, puxa... E é um fato, gente, se a gente fosse hétero, branco, cis, normativo, a vida seria muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, muitas vezes é a preocupação. Então, por isso que eu falo muito desse respeito, né? De cuidar também com a maneira com que os nossos pais foram criados, com que a sociedade veio, com que as pessoas estão preparadas para esses... Sabe aquela coisa, né? Ninguém está preparado para esse papo, assim, no momento, né? Sim. Mas, enfim, é isso. Mas vamos lá. Chegou a vez que a gente quer saber muito, assim, né? Em qual momento que você realmente, né, se olhou no espelho e falou, gente, eu sou mulher e eu tô num corpo que não é meu, assim. E como que foi o processo também, né, de transição? Também sei que esse processo normalmente, como o Dani comentou, às vezes leva anos. O Dani até falou que ainda está em processo, né? Como que foi seu caso? Bom, na verdade, a transição ela não para, né? É uma terapia constante em relação a milhares de coisas. Desde uma terapia hormonal, que é importante citar que não é só o fato de você, eu sou mulher e eu sou homem. Não, envolve muitas coisas por detrás, né? A qual, para muitas pessoas, fala assim, o julgamento do lado de fora. É modinha. É o que a gente faz, que a gente costuma ver, ouvir, né? É modinha, tá passando na televisão, isso passa, é coisa de adolescente. Só que, gente, é uma mudança muito radical para que seja algo somente superficial, que vai passar, algo passageiro, né? Então, é um preparo da família, é um preparo primeiramente nosso, é um preparo com a nossa saúde também, porque para que a gente chegue e alcance os resultados que a gente quer, a gente precisa fazer uso da medicina. Todos os dias a gente tem que se medicar, a gente tem que fazer uso de medicamentos que vão fazer com que a gente consiga chegar ao nosso resultado. Não é algo rápido, é algo constante. Então, todos os dias a gente tem que estar nessa luta, porque, querendo ou não, eu nasci menino. E eu me descobri uma mulher trans. Então, para que eu, querendo ou não, o meu corpo responde como menino. E eu tenho que todos os dias lutar contra esse hormônio masculino. E não é só lutar contra o meu corpo, é lutar contra a sociedade, né? Que é o mais difícil. Eu acho que, contudo, acho que a questão de se medicar, tomar hormônios, enfim, acho que isso é só um detalhe, né? Mas lutar na questão da aceitação, do respeito. Eu não falo aceitação, porque aceitação é aquilo que eu disse. Eu acho que ninguém tem que aceitar e sem respeitar. Mas hoje, por sinal, nós fomos no shopping e é incrível como as pessoas olham de uma forma assim, meu Deus. Eu não sei se olham admirando, que acredito que em alguns momentos assim, nossa, que bonita. Mas, por outro lado, a gente sente aquele olhar de julgamento. Tipo assim, nossa, uma mulher trans, ou uma travesti, né? Só que a pessoa não se coloca no lado da questão de que essa pessoa teve uma família, que essa pessoa tem uma mãe por trás, tem um pai por detrás, o que a gente passa para estar aqui, o que a gente passa pela nossa sobrevivência também, né? Porque é muito difícil estar hoje como uma mulher trans no país onde mais se mata mulheres trans. A questão de você sair na rua e você não saber se você vai voltar. Então, já dando gancho nisso, é uma coisa que eu sempre fui muito bem amparada com a minha família. Eu venho de uma família onde também existem 2 homossexuais. E até então, até eu chegar na Eloá, foi muito confuso para mim, porque eu não tinha uma referência de uma mulher trans. Eu sabia que eu era diferente, eu sabia que eu tinha gostos diferentes, eu sabia que eu era extremamente afeminada, mas eu não sabia o que era ser uma mulher trans. Então, para mim, eu era um menino gay afeminado. Sem bem. Né, Verônica?
Eu achava que eu era um menino gay afeminado. Só que, assim, com o passar do tempo, eu passei a ver que algumas vestimentas não me cabiam. Eu passei a ver que a questão da minha genitália me incomodava. Eu passei a ver que, por exemplo, se a gente pensar no raciocínio lógico sobre o homossexual, ele é seja da parte feminina ou masculina. São sexos que se atraem pelo mesmo sexo. Então, não tem sentido eu ser gay e gostar extremamente de um menino afeminado. Se eu gosto do mesmo sexo, consegue entender? Então, com isso, já começa a colocar um ponto de interrogação. Peraí, se eu sou só um menino gay, por que eu tenho que vestir roupas extremamente apertadas? Por que eu tenho que ter traços femininos? Por que eu tenho que me maquiar? Por que eu tenho que ter essa vaidade com o cabelo? Por que eu tenho que me sentir menina estando num corpo de um menino? Então, foi onde me surgiu aquele ponto de interrogação. Porque, para mim, na vivência de um menino gay, eu sempre me vi como uma menina da relação, em tudo. Então, assim, o meu comportamento, a minha forma de agir, a minha forma de tudo. Todo mundo via eu e meu ex, e até com o meu atual, por exemplo, todo mundo consegue falar, não, é a mulher e o homem da relação. Então, eu falava, gente, não tem sentido eu ser gay e estar partindo para o lado feminino, cada vez mais, né? Só que com isso envolve milhares de coisas. E entre isso existe também a questão familiar, porque eu não entendia nem o que acontecia comigo até então, e a questão de um relacionamento abusivo que eu vivi durante 7 anos. Onde o meu ex, ele era homossexual, acredito que sim, né? Porque a figura feminina, de certa forma, causava uma certa repulsa. Então ele queria que eu fosse um menino másculo, que eu fosse, e por eu gostar tanto dele, eu acabava cedendo, de certa forma. Então eu falava, não, eu gosto tanto dele que eu vou me esforçar para ser isso. E quando você se envolve numa relação abusiva, e não falo só de relacionamentos, porque você pode ter um relacionamento abusivo com amigos, com família, com marido, enfim. Eu acho que parte para o lado abusivo a partir do momento que você quer controlar o outro. Que você não aceita o outro, que você não respeita o outro. Então, se eu passava uma maquiagem estando como menino, ele olhava para mim e falava assim, nossa, para que isso? Não precisa, você é menino, para que você vai usar isso? E eu me sentia bem daquela forma. Se eu fazia a sobrancelha um pouco mais fina, nossa, tá parecendo uma mulher, para que isso? Só que eu achava que eram críticas construtivas, porque quando você vive numa relação abusiva, tudo você acha que, não, ele tá cuidando, ele tá protegendo, ele realmente está preocupado com o que eu posso sofrer na rua, isso e aquilo outro. Até que eu acordei, né, depois de tantas coisas que aconteceram, e me libertei desse relacionamento. E nesse momento de reflexão, eu parei e pensei comigo, quem é? Quem sou eu? Porque até então eu vivi até uma certa idade para agradar a minha família, porque até então eu era o terceiro gay dentro da família, onde todo mundo depositou aquela expectativa em mim. Tipo assim, já tinha 2, até o termo que eu não usava, tinha 2 viados na família, não podia ser o terceiro. Então eu tinha que ser aquele que ia dar neto, que ia casar, que ia fazer, que ia salvação. Não, eu era a salvação da família. Não foi por água abaixo. Na hora que eu saí a mulher, né? Aí você falou, hoje não, Faro. Fiz. E aí, tinha os 2 da família. Que, por sinal, além de ser gays, os 2 são gêmeos. Então, nossa, já ferrou. Viu, gente? Olha, massa. Aí eu ficava com essa pressão em cima de mim também, de certa forma. Eu ficava, meu Deus, eu não posso seguir o mesmo caminho, né? Eu tenho que seguir um caminho diferente. Tentei namorar também. No mesmo caso do Gus, praticamente. Eu namorava com a menina, mas assim, quando chegava nos finalmente, eu falava, filha, vai pra lá. Eu sou o contrário. Eu ficava com a menina, e quando o irmão dela que ia jogar a bola, passava, eu falava, meu Deus. Gente, eu ficava assim, nervosa, né? E foi assim, e foi aos poucos que eu fui me descobrindo. Só que entendo que foi uma pressão familiar, e depois, quando eu achei que eu estava me libertando, que eu saí dessa pressão familiar, porque eu tinha um cargo, um fardo nas minhas costas. Eu não podia ser o terceiro gay da família.
Eu tinha que ser aquele que ia dar filho, que ia dar neto, que ia fazer, que ia acontecer. Já cresce com isso, né? A gente já fica com aquela coisa, porque eu via meus dois tios, e até eles mesmos, de certa forma, porque eu sempre me identifiquei muito com eles, porque eles eram minha semelhança. Então eu sempre queria sair com eles, eu queria estar com eles, eu queria estar perto deles. Eu vivia o mundo deles. E já criava outra pressão, porque para minha mãe, meus tios estavam me levando para o mau caminho, né? Que não sei o quê, e não tem nada a ver, né? Então eu já fiquei com aquele fardo nas costas. E aí, quando eu achei que eu ia continuar a ser eu entrei numa relação abusiva. Sem saber, né? Porque no começo tudo é flores. Então, é a pessoa que mais te ama, é a pessoa que mais te protege, é a pessoa que mais quer o seu bem. E no final você vê que ela quer te aprisionar, né? Se ele me amasse tanto, e isso eu falo de modo geral, quem ama liberta. Isso eu aprendi com a minha avó, minha finada avó. Mas, gente, eu tô adorando esse papo, porque a gente tá falando não só, né? A gente tá entrando, tá falando sobre amor, sobre relações, tá demais. Sim, exatamente, porque assim, eu acho que quem ama, hoje, vivendo essa realidade trans, eu consigo ver mulher trans que se envolve com homem trans, e aí fica naquela questão assim, tá, mas espera aí, uma mulher trans, ela tem um órgão masculino, se ela não fez a cirurgia, né, de resignação. O homem trans não tem o que a mulher trans busca. Só que a gente está falando de amor. E quando a gente fala de amor, não interessa o que você tem. Não interessa se você fez cirurgia, se você não fez. Não interessa a sua imagem, a sua figura. Interessa o que você é como ser humano. Né? Então foram várias coisas que foram acontecendo. Quando tudo acabou, eu parei para pensar quem sou eu. E eu comecei a buscar lembranças da minha infância, das minhas referências. E as minhas referências sempre foram muito fortes em relação às mulheres da minha vida. Eu vestia, não gosto nem de falar muito, eu me emociono. Eu vestia minha mãe, porque até então eu vim da área da beleza, eu escovava o cabelo da minha mãe como se eu estivesse escovando meu cabelo. Eu maquiava minha mãe como se eu estivesse me maquiando. Eu deixava minha mãe, se ela tinha um casamento para ir, você pode ter certeza que ela ia bater de frente com a noiva. Por quê? Porque eu me idealizava nela. Era o meu momento que eu tinha de falar, nossa, como que eu seria se fosse assim? Ela amava tudo isso, só que ela não via que eu estava me espelhando nela. Então, hoje, quando eu me olho a mulher que eu me tornei, as minhas referências e maiores exemplos, além das mulheres que existem, muita gente às vezes pensa assim, a mulher trans ou a travesti tem despeito com a mulher, pelo contrário. Não existe rivalidade, existe uma questão de admiração. Né? É por vocês, de certa forma, que nós estamos aqui. Então, eu acho que todos nós temos que se abraçar, porque nós somos olhadas como uma margem de minoria, de inferioridade, só que ninguém nunca parou para escutar. Posso saber um pouco mais sobre você? Por que você resolveu que você não é mais ele, você é ela? Não, simplesmente só sabem apedrejar. Só julgam, né? E nunca estão no lugar de fala. Nunca nos dão um lugar de fala. Então, hoje, para mim, é muito importante estar aqui, porque eu tive medo de me assumir como uma mulher trans, eu não vou mentir. Quando eu me assumi, a primeira coisa que eu pensei foi, eu não quero ser mais uma. Eu tive medo de não conseguir trabalho. Eu nunca na minha vida soube o que era uma avenida, podemos dizer assim. Eu agradeço muito a Deus por isso. Agradeço muito a base familiar que eu tive. Só que muitas não é questão de escolha, como eu falei aquele dia que a gente estava tendo o primeiro bate-papo. É uma questão de que não tem outra forma de sobreviver, né? Então, tem vezes que eu até penso, eu falo, meu Deus, como que eu ia lá, se fosse o único destino que eu tivesse, como que eu ia fazer isso? Porque eu não sei nem por onde começar, de certa forma. Não sei nem como desenrolar esse babado todo. Dizendo em português bem claro, né? A gente faz por amor, não cobra. Então, assim, eu não sei como que seria cobrar, entendeu? Então, assim, eu tive muito medo. Só que eu fiquei pensando, gente, a vida... E ainda mais aí, quando tudo isso aconteceu, o meu divórcio, a minha transição, foi justamente nessa época de pandemia. E um monte de pessoas queridas à minha volta morrendo, eu perdendo milhares de pessoas, eu falei, gente, se essa doença chegar até a mim, eu vou morrer sem ser o que eu sempre quis ser. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje a gente pode apostar que hoje com vocês e amanhã não existe mais. Só que hoje eu vou com uma certeza, eu fui o que eu queria ser. Sabe? Então, assim, hoje para mim não me importa também a aceitação das pessoas, porque hoje eu tenho uma mãe
Eu estava conversando com o Dan hoje que o momento mais importante da minha vida foi depois de todo esse bate-papo que eu tive com a minha mãe, com a minha família, que eu era uma mulher trans. Foi confuso para minha mãe, foi difícil, foi doloroso, porque para ela falava assim para mim, tinha momentos, porque a gente quer tudo de um dia para o outro, como o Dan falou. Então, você se torna mulher, você acha que é só você colocar um cabelo, colocar uma roupa de menina e falar, eu sou ela. E não é assim. Porque até as pessoas se adaptarem, se acostumarem com o pronome feminino. A família aceitar, a família entender que você não é mais ele, você é ela, que você não se chama mais daquela forma. E minha mãe falou assim para mim um dia, ela falou até assim, filho, é muito difícil você pedir isso para uma mãe. Sabe por quê? Porque eu estou matando o meu filho. Aquilo me entrou como uma faca, né? Porque assim, em nenhum único momento eu deixei de ser ele para ser ela. Algo que ela não conhecia. Ela gerou um menino. Ela nomeou um menino. E ela criou um menino. E de repente, é olhar para mim e falar, meu filho não existe mais. Aí. Só que depois que eu dei esse tempo para ela se reconstruir, para ela entender, ela passou a ver que não. Que ali ela ganhou uma filha. Ela sempre teve uma filha, na verdade. E foi onde, esse final de ano, eu fiz uma viagem para o interior de São Paulo para visitá-la. E foi o momento mais emocionante da minha vida, porque eu cheguei lá, ela me abraçou, perguntou como eu estava, tudo. E antes de eu ir embora, ela falou, filha, vem cá. E quando eu cheguei no quarto, ela tinha separado um monte de roupa dela, que não servia mais nada. E aí, pela primeira vez, ela falou, eu vou te ajudar a se trocar. E ali ela separou blusas, ela separou sandálias, ela separou... E ela me ajudou a me trocar. Eu nunca imaginei na minha vida que eu viveria isso. E a coisa mais gratificante foi quando ela me viu pronta, ela falou, você está linda. E eu amo você. Deus abraça. Você quer matar nós do coração, minha senhora? Senhora, por favor, senhora. Você quer ser processada agora ou depois? Eu tô emocionada e eu tenho que confessar uma coisa, porque eu morro de inveja das trans que eu conheço, porque vocês são maravilhosas, vocês se montam de um jeito que eu adoraria conseguir, ficam o dia inteiro no salto, às vezes dão de 10 a 0 na gente, e tem uma feminilidade, assim, que é absurda. O salto que ela tá hoje é babado. A mulherada arrasa, mas deixa eu só trazer aqui, gente, que a Luísa tem uma pergunta, certo, Luísa? Na verdade, não era nenhuma pergunta aqui. Quando a Lua comentou ali, principalmente sobre o fato de... eu digo, né, como dentro do meu escopo aqui, como mulher cis, né, normativa, hétero, né? Para mim, sempre, eu demorei muito tempo para entender o que era o homossexualismo, até o momento em que eu entendi que não era eu escolhi ser assim, né? Eu tive que conversar com pessoas, eu tive que estar com pessoas, porque por muitos anos para mim era tipo, virou viadinho e é isso aí, né? Era o que a gente ouvia, né, das pessoas. Então, foi a partir do momento que você entende que não é uma escolha, ninguém escolhe, até porque tenho certeza que se fosse uma escolha, ninguém escolheria sofrer preconceito, sofrer discriminação, sofrer tudo que sofre. Então, eu só queria dizer o quanto admiro a força de todos vocês. E é muito lindo mesmo ver que vocês... Obrigada, Luísa. Arrasou. Peraí, agora vocês, tá? O Gledson levantou a mão aí, Gledson. Obrigado, Lu. Obrigada, maravilhosa. Então, realmente é um ponto bem delicado, né, a gente, por ser homossexual, é uma coisa assim que, de fato, se perguntasse, talvez eu vou estar até falando uma coisa dura e grosseira agora, que vem até contra uma coisa que a gente está aqui colocando em pauta. Se perguntasse para mim, assim, Gledson, você gostaria de ser homossexual? A resposta que eu vou te dar, eu vou te dizer, não! É óbvio que não, porque a gente, querendo ou não, a gente quer estar ali dentro daquele padrãozinho que a sociedade, não digo que impõe, mas eu acho que a sociedade desenhou ao longo de muitos e muitos anos, que é algo que é uma cultura, e a gente não tem como mudar isso. Mas é uma coisa que não escolhe, por isso que eu falo assim,
fulano tem a opção sexual. Eu não concordo com a palavra opção sexual. Eu não concordo, porque opção é algo que você pode escolher. E desde quando gente, eu lembro ali meus flashes de 5 anos de idade, há trocentos anos atrás. Então eu lembro assim que desde criança, gente, eu já tinha ali meus traços não afeminados, digamos assim. Hoje eu sou exatamente isso aqui do jeito que eu sou mesmo. Mas há alguns anos atrás eu não parecia nada com o aspecto, a característica homossexual. E aí, desde criança, eu sempre fui uma pessoa, uma criança que pensava assim, gente, eu gosto de meninos. Eu tinha minhas paixonites da escola no primeiro ano, terceira série, quinta série, minhas paixonites. Quem o homossexual que não tem? Mas eu achava que aquilo era coisa da minha cabeça. Tanto que eu comentei aqui que chegou a adolescência, a maioria dos meus amigos são sempre héteros, homens héteros, convivi muito bem ali no meio deles, tanto é que o meu melhor amigo é casado, tem sua filha, nunca se passou pela minha cabeça algo ali com ele ou com qualquer outro amigo meu, porque eu sempre convivi muito bem ali naquele meio hétero, né, tanto com mulher como homem, enfim. E eu achava que era coisa da minha cabeça. E depois eu falei, quer saber? Isso é coisa da minha cabeça, na cabeça de qualquer um. Eu sou homem e, enfim, casei 4 anos e meio ali com mulher, fui lésbica. Gente, então depois que eu me separei, eu falei, ponto. Gente, eu sou gay. Não tem como eu ficar escondendo uma coisa de mim. Isso não é uma opção, é uma condição. Então, é algo que é muito difícil. Então, eu sempre imaginava que eu viveria ali dentro do armário, porque ninguém ia me aceitar, minha família não ia aceitar. Era muito difícil. Só que depois eu pensei, bem, peraí, eu tô com tantos anos, se me aceitar bem, se não me aceitar, paciência. Pelo menos me respeite. E é muito difícil, gente, não é algo fácil. A gente não está aqui para poder, tipo, você tem que me aceitar. Sabe, a gente bate muito nessa tecla de falar sobre diversidade, não somente de gays e lésbicas, tá, gente? Eu acho até deficientes, negros, enfim, todas o que não é assim tão, né, padrão, digamos assim. É algo muito complicado. Então, assim, a comunidade, digamos assim, ela pede pelo menos o respeito. Gostar não é obrigação. Legal, Gledson. Valeu aqui. Valeu, gente, pelos testemunhos. Qualquer coisa, levantem a mão aí que a gente vai vendo. E a gente sabe que está passando um pouquinho mais do horário, mas quem puder ficar mais um pouquinho aí, porque a gente tem mais um tantinho aqui para contar, né, para vocês aí sobre essas experiências, né? E assim, vamos lá, gente. Agora uma. Oi? Não entendi. Gente, eu sou surda. Ah, sim. Conclui, perdão. Fala alto, eu sou surda. Bom, gente, só para concluir essa experiência toda, a única coisa que eu vou deixar como, eu acho que não vou dizer como ensinamento, né, mas como experiência, como vivência mesmo, estando no corpo de uma mulher trans, sendo porta-voz, seja, acho que dessa bandeira, né? Não vou só me limitar à questão trans, porque a gente tem que abraçar a bandeira como um todo. Mas a primeira coisa que eu falo, eu acho que é muito importante ter o apoio dos seus familiares. Então, assim, se você é pai, mãe, irmão, tio, primo, seja o que for, procure, se você nota algo de diferente no seu filho, no seu sobrinho, enfim, antes do julgamento, eu acho que é muito importante você chamar para uma conversa. Porque, assim, a gente já está tão limitado à questão de que é errado ser diferente, que nós não pacoamos e a gente se fecha no nosso mundo e teme a reação das pessoas que estão à nossa volta. Então, não é sobre aceitar, é sobre respeitar. Né? Eu acho que isso é muito importante. Chamar para uma conversa, entender, procurar ter um diálogo mais aberto. É claro que a gente também não pode ter uma conversa tão aberta com crianças, né? Porque ali ainda é um período de você estar se formando, você ainda não sabe nem o que você é direito. Mas você começou a perceber que que essas pessoas à sua volta estão indo para um rumo diferente, não tem um amparo, o apoio de ninguém, somente abrace, porque é só isso que a gente precisa. O mundo já é muito cruel com a gente. Concluindo até o que o Gledson falou, eu também, se fosse por uma questão de escolha, eu não escolheria ser uma mulher trans.
porque você sair todos os dias, você servir de chacota para as pessoas, você correr o risco de ser agredida, você correr o risco de tomar uma bala, você correr o risco de não ter emprego, você ter julgamentos de todos os lados, ninguém quer isso. A gente quer ser respeitado, a gente quer ser aceito. Então, ninguém vai escolher sofrer. Então, não é uma questão de opção. Nós somos assim. E somente respeite. Veja a pessoa como ser humano. Não precisa aceitar a opção dela, a escolha dela, melhor dizendo. Mas dê oportunidade, porque talvez a escolha dela não te agrade, mas ela é uma pessoa do bem. É uma pessoa que quer uma oportunidade, é uma pessoa que quer um trabalho, é uma pessoa que quer um amigo, é uma pessoa que quer um amor de verdade ao seu lado. Ela só quer ser amada, só isso. Assim como todos têm direito a isso, por que a gente não pode ter? Então, abracem mais, julguem menos, porque a vida é muito passageira. A gente não sabe quando é o nosso último dia. A gente pode estar aqui hoje, amanhã não estar mais. E a gente vai se perguntar o porquê que eu não fiz mais, o porquê que eu não abracei, o porquê que eu não aconselhei, o porquê que eu não ouvi mais. E depois que se foi, não adianta mais lamentar. Né? Só vai ficar as lembranças. É isso. Legal, eu tinha visto que a Maiara tinha levantado a mão. Você está aí ainda, Maiara? Oi, gente, eu tô, mas na verdade era uma pergunta justamente sobre o que a Elá acabou de finalizar, que todos vocês, desde criança, já sentiam isso. E como que a gente pode acolher uma criança nessa fase? Como que a gente pode demonstrar para ela que a gente, assim, está entendendo o que ela pode estar sentindo e acolher essa criança? Então, demonstrar para ela que a gente está ali para ajudar ela, para apoiar ela. A Eloá, ela até entrou um pouco no assunto, mas como vocês que passaram por isso, como vocês gostariam de ter sido acolhidos nessa fase? Porque eu acho que é uma fase que, independente da idade ali, é muito sofrido, porque a criança ela não sabe o que é, ela não sabe lidar, ela não sabe o que ela está sentindo ainda. Então, eu, como mãe de menina hoje, eu tenho uma preocupação muito grande com isso, de pensar que, poxa, e se ela não tiver coragem, se ela não se sentir segura o suficiente para me contar alguma coisa assim, como que eu posso abordar esse assunto com ela? E não só com ela, porque eu sou super a tiazona do rolê hoje. Então, todas as amiguinhas dela querem vir aqui, então elas me contam as coisas, elas me falam, então, cara, eu sempre fui a pessoa que, de 10 amigos, pelo menos 8 dos meus amigos, todos eram gays, assim, então eu sempre acolhi eles muito bem, mas quando eles já tinham se resolvido. Mas e quando é criança hoje? Então, invertendo um pouquinho os papéis, como que vocês indicariam a gente acolher essa criança de fato? Quando a gente pegar ela na mão e falar assim, ó, vamos conversar. Maiara, eu vou responder e vou passar a palavra para o Dan também, porque acho que nada melhor do que ele para expressar isso, e os meninos aqui também, porque são vivências totalmente diferentes que nós temos aqui, uma mulher trans, um homem trans e 2 pessoas homossexuais, né? Falando por mim, por exemplo, a minha criação, justamente por esse fardo que eu tive de não ser o terceiro homossexual da família, eu tive uma cobrança muito grande na questão de provar a minha masculinidade. Então, por exemplo, minha mãe, de certa forma, queria que eu jogasse bola, minha mãe queria que eu estivesse no meio dos meninos, minha mãe queria que eu olhasse as meninas de forma diferente, que eu tivesse a primeira... Ela perguntava, nossa, mas você já está com quantos anos? Quando você vai trazer uma namoradinha? E porque todo mundo já com 12, 13 anos já tinha a primeira namoradinha, e eu era a única que estava lá, a iludida, né? Esperando o príncipe encantado chegar embalado na porta de casa, mal sabia minha mãe, né? Mas eu tinha essa cobrança muito grande, tanto que até na questão da escola, por incrível que pareça, a minha menor nota era educação física. Por quê? Porque em educação física sempre se dividia meninos com meninos e meninas com meninas. Então, nesses afazeres, de certa forma, colocavam as meninas para jogar vôlei, para fazer brincadeiras mais femininas, de certa forma. E os meninos para jogar handball, para jogar futebol, para isso, para aquilo outro. E um relato muito importante que eu vou dizer é que o preconceito ele já nasce lá atrás. Eu via que eu, no meio dos meninos, me colocavam para ser goleiro.
Porque eu não tinha noção nenhuma, minha filha, de sair. Eu saía louca e doida correndo ali no meio da... E jogando a bola. Por isso que eu não ficava jogando vôlei. Eu, de certa forma, às vezes eu fazia até gol contra, porque eu não sabia nem por que lado eu tava indo. Quando eu fazia gol, eu ficava feliz, o povo querendo me matar, porque eu tava fazendo gol contra. Mas já começa lá de trás tudo isso, né? Então, eu acho que é muito importante prestar atenção. Eu acho que essa é a palavra-chave. Se você notou que existe alguma diferença, alguma preferência, por exemplo, às vezes pode acontecer assim, de que o menino ele quer ficar no meio das meninas porque ele quer paquerar as meninas, porque ele é espertinho, mas às vezes pode acontecer do menino querer estar ali no meio das meninas por conta de que ali ele se sente mais confortável, por conta de que ali ele se sente mais acolhido, ele se sente mais familiarizado com aquele grupo. Ou ao inverso também, do homem trans, no caso ele prefere estar no meio dos meninos, porque ali ele se sente mais em casa. Então eu acho que é observar, prestar atenção, analisar e ouvir acima de qualquer coisa. Então, lá atrás, eu fui muito cobrada de que eu tinha que estar no meio dos meninos. Eu lembro que, antes mesmo da minha mãe entender tudo o que acontecia comigo, ela me falou uma coisa que me marcou até hoje. Teve um dia que eu fui comprar pão, e ela falou assim pra mim, ela me analisou, indo até o portão. E é lógico que hoje ela tem outra visão, mas lá atrás ela falou assim pra mim, anda que nem homem. E eu fiz assim, meu Deus, como? Eu achei que eu tava andando que nem homem. Mas não, meu amor, eu já tava andando rebolando, já andando já toda feminina lá pra fora, não passava pão. E ela queria que eu andasse que nem homem, ela queria, meu padrasto ali naquela... Eles tentaram, de certa forma, hoje eu consigo entender o quê? Ela conversando comigo, ela fala assim, filha, a única coisa, me perdoem se em algum momento eu te feri, se eu cobrei demais, mas a única coisa que eu não queria era que você sofresse. Ela, na palavra de mãe, no lado de mãe, ela falou, eu prefiro que às vezes você se magoe com uma verdade minha, do que você saia na rua e você seja apontada, apedrejada, e de repente você saia para trabalhar e você não volte mais. Então, ela sempre deixou claro que hoje não é uma questão de não me amar, não respeitar, mas é o medo. Porque ninguém sabe o que vai acontecer do lado de fora. A família vive nessa apreensão, né? Então, eu acho que observar e estar sempre aberto. E não esperar, muitas das vezes, da nossa parte, que a gente chegue para poder falar o que está acontecendo. Porque a gente tem medo da forma como vai ser, como nós vamos ser respondidos. Exatamente. Então, chega e conversa. Você quer se abrir, quer desabafar, tem alguma coisa para falar? Primeiro acolha, para depois entender o que está acontecendo. Pode falar, Dani. É justamente isso que você falou. Continue dessa forma, né? Eu acho sim que está maravilhoso, sim. Você agir dessa maneira, tanto com a sua filha quanto com as coleguinhas da sua filha. Eu acho que isso é importante para a gente, sabe? Saber que tem pessoas que nos apoiam, que estão ali do nosso lado, que a gente pode confiar. Então, confiança, é isso que a gente quer, alguém que a gente possa confiar. Destoando um pouquinho de Eloá ali, eu sempre, por mais que eu andasse com meninos na minha infância, eu sempre tive muito mais amiga que amigo. Por que será? Não sei por qual motivo. Não sei, gente, eu não faço ideia por quê. Mas eu sempre tive muito mais amigas do que amigos. A minha mãe, na minha infância, me levou em psicólogos, porque ela queria me entender, porque eu era diferente das minhas irmãs, porque eu não queria brincar de boneca, porque eu não queria me arrumar feminina igual as minhas irmãs, porque eu era totalmente... Eu sou uma pessoa que destoa da família, porque são 3 heterossexuais da minha família e só eu que estou. Eu sou heterossexual, gente. Eu não acho que eu estou tanto assim, né? Mas eu sou o único ali que é da comunidade mesmo, que me assumi quando eu tinha 17 anos de idade para minha mãe. E eu falava para ela assim, mãe, eu gosto. E a minha mãe, ela ficou muito brava, assim, nesse momento, e ela falava assim, eu sonhava que você fosse casar, de vestido, na igreja, meu Deus, de véu, grinalda, assim, gente, não, mãe, eu sou isso mesmo, eu sou de terno, mãe. Era isso que eu queria falar para ela, mas eu não falei, porque eu fiquei chorando loucamente, porque
ela me bateu. Mas, assim, você dá confiança, você mostrar que você está do lado da criança, que você respeita o espaço dela, que você respeita o que ela é realmente. Esse é um grande passo para você ganhar ela, né? Para ela te contar, para ela estar aberta a você. Eu acho que a coisa mais difícil para alguém que é diferente, se sente diferente, é ter alguém que possa confiar realmente. É ter uma pessoa que possa contar, você pode contar o que você quiser, tipo, o seu segredo, assim, olha, vou ser sincero com você, eu gosto de mim. Então, foi difícil até para mim falar com minhas irmãs, por mais que eu entendesse que elas estariam do meu lado. Foi difícil para falar para minha família que eu realmente gostava de meninas e que eu realmente era trans. Então, confiança, só isso. Só mostrem confiança, que eu tenho certeza que vocês vão seguir um caminho bem juntos, bem unidos, e não vai ter nada que ela possa te falar, que ela não possa te contar, né? E eu acho que esse é um caminho que a gente tem que seguir, né? Mostrar que a gente sempre vai estar disposto a ajudar, sempre vai estar do lado dessa criança, sempre vai, em qualquer questionamento que ela tiver, você vai estar junto com ela. Então é isso que eu queria, né? Eu queria que tivesse alguém que tivesse confiança dentro da minha família, que eu pudesse me abrir mais, que eu pudesse contar realmente aquilo que eu sentia. E eu acho que é isso, gente. É só confiança. Só complementando, assim, eu acho que da família veio muito o julgamento, ele começa desde casa, né? Sim. Desde que você vai no mercado com os pais, você pede uma boneca e tua mãe fala, não, mas você vai levar um carrinho. Então, o questionamento, às vezes, não questionar o porquê seu filho quer brincar de casinha, ou porque seu filho quer sair com as amigas dele. E se não, tudo bem, se você gosta, se sente confortável, tá aqui sua boneca, vai brincar de casinha. Porque era muito disso, né? Eu também era uma pessoa que brincava muito de escolinha. E eu sempre fui a professora também. Eu ia na casa da Ana Alminha, eu pegava as roupas da mãe dela. Não, isso é verdade. Eu pegava as roupas da mãe dela, eu vestia e eu saía andando com o salto da mãe dela e tal. E como é que era o nome, professora? Pegava minhas maquiagens e eu ficava puta. Mas era muito disso. Então, eu falo que eu sou privilegiado porque eu nunca fui questionado sobre, né? Mas a minha mãe, por exemplo, foi muito julgada por não questionar. As pessoas lá na minha cidade falavam assim, seu filho é gay porque você faz ele vir para casa. Seu filho é gay porque você deixa com meninas. Seu filho é gay porque o caderno dele é rosa. E a culpa normalmente sempre parte para da mãe. É sempre a mãe que estraga o filho. É a mãe que estraga o filho, porque ele é o pai que é o filho perfeito, o filho que vai ser machista. Machista. Muitas machista também. Posso trazer, só comentar para vocês uma coisa que eu fico pensando, que acho que é um case que a gente vê, né? Muito a filha da Angelina Jolie e do Brad Pitt, para ver exatamente como ela experimentou. Ela durante muito tempo se vestiu como um menino. E hoje, né? Então é muito disso também, de deixar, né, a criança experimentar, a criança se sentir exatamente, ela ser quem ela é. E é o mais importante. E só também comentar que não que também a gente comenta muito desse lugar de fala, enfim, mas o meu irmão, né, mais velho, ele é gay. E desde pequeno ele já tinha, né? Minha mãe, desde pequeno meus pais já sabiam. Então é muito daquela coisa também de olhar, observar e deixar a pessoa ser, deixar a pessoa viver e ser feliz. Isso que importa, né? É porque, na verdade, eu acho que os pais eles são os primeiros a saber. Eles sabem o que eles, né, geraram, de certa forma. Só que às vezes é mais preferível eles taparem o sol com a peneira e deixar as coisas se desenvolverem, para que eles esperem um posicionamento nosso, né? Então, é onde muitas das vezes acaba tendo aqui essa resistência da nossa parte, esse medo de chegar e falar, eu sou diferente. E outra coisa também muito importante a se citar é a questão do que eu lembro que quando eu era pequena, eu ouvi muito questionamento, assim, às vezes quando eu estava bem pequenininha, buscar pão, comprar alguma coisa, assim, no mercado, coisa do tipo, e pessoas adultas me perguntavam, você é menino ou menina? Eu era uma criança.
nem eu sabia responder direito aqui. Então, assim, Você é uma criança. eu sou uma criança, gente, não era momento de me perguntar se eu era menino ou menina. Né? Eu acho que a forma também como você se posiciona, eu acho que é importante ter esse respeito. Porque se é menino ou menina, é uma coisa que eu acho que você deve perguntar de uma forma educada. E eu acho que não seria essa pergunta, seria como você gosta de ser tratado. Então, assim, hoje eu me sinto muito bem acolhida aqui, independente da questão de justificação, que a gente falou muito sobre documentos também, mudança de documento, sobre a questão do que eu tenho percebido, que de um tempo para cá, eu ainda estou em processo de retificação de nome, então meu documento ainda está como menino, mas quando eu apresento meu documento e a pessoa olha a Eloá, a primeira coisa que a maioria das pessoas perguntam é como você gostaria de ser chamada? Eu acho que é isso importante, você se colocar no lugar do outro. E aí eu falo como Eloá. E eu vejo que hoje não é mais como antigamente. Vindo para cá, na hora de entrar no ônibus, foi o momento que eles pediram para conferir a passagem. Ai, meu Deus, de novo. Agora vai, vem a bomba. Falei, pronto, de novo. Peguei meu documento e apresentei. E eu já naquela defensiva falei assim, olha, eu ainda estou retificando o documento. E ele foi super solícito. Ele falou assim, não tem problema, fica tranquila. Porque ele viu que a imagem, a foto ali, o documento não condizia com o que eu sou. Então, ele me tratou da mesma forma como uma mulher. Então, acho que a gente precisa se desconstruir e começar a enxergar essa evolução que o mundo está passando. E esse é o ponto. Exatamente. Eu acho que fechando a pergunta da Mayara, a gente não tapar os olhos, né? Eu acho que não justificar o comportamento ao fala dos nossos pais, mas eles, né, vêm de um outro modelo de sociedade, de um outro mindset, de uma outra criação. Tudo bem, às vezes eles também não tiveram essa base, né? Mas nós não podemos hoje fazer, né, vista grossa para algumas coisas. Então, se deparou, faz como você está fazendo hoje, abraçando, acolhendo, tendo essas conversas difíceis, que na verdade não tem que ser difíceis, tem que ser fáceis, né? A gente tem que facilitar essas conversas, porque se esse ambiente seguro e de amor vier dentro de casa, a gente se sente mais corajoso, né, para a sociedade, para a vida como um todo. Né? Gente, deixa eu puxar aqui. A Fer levantou a mão. Fer, você tá aí? Tô sim. Oi, Eloá, oi, Gu, oi, Wagner, oi, Dan. Tudo bem? Tudo bem? Muito famoso. Então, importante também. Ali, né, seguindo a pergunta da Mayara ali, eu acho assim também, né, eu tenho um filho de 8 anos em casa. O Dan conhece bem, né, Dan, ele. Eu tenho na família também, uma tia que é transexual, tá? E um dia ele me perguntou, o meu filho de 8 anos, ele me perguntou, mãe, por que a tia é tio? E eu acho assim que a gente tem que saber muito bem como vai explicar para a criança, e eu acho que a gente tem que criar eles para eles acolher todo mundo de uma forma igual. A gente tem que explicar. Eu expliquei para ele, falei, olha, filho, é porque ela se identifica como um homem, mas ela não vai deixar de te amar, né, porque ela é desse jeito. E conversei muito com ele nessas coisas, até porque, né, como é na família, então achei melhor explicar para ele desde pequeno. Então, seguindo ali o pensamento da pergunta da Mayara ali, eu acho que a gente tem que educar os filhos da gente desde pequeno para eles não ter esse preconceito hoje, porque, né, no mundo que a gente está, então, eu acompanhei muito o Dan, né, Dan? O Dan, sim. Ela me conheceu no início, gente. No início da mudança ali do Dan, então acompanhei de perto. O Dan morou perto da minha casa, minha família acolheu ele muito bem na época, né, Dan? Que ele acabou tendo os problemas familiares ali com a mãe dele. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem que explicar para as crianças desde pequeno, tá? Como o Gladys falou, não é uma opção. Mas é que a pessoa se identifica melhor daquele jeito, a gente tem que amar ela do jeito que ela quer, do jeito que ela é. Legal, Fer. Obrigada aí pelo seu comentário. E até isso que você comentou aí de opção, né? Na verdade, a gente hoje a gente usa o termo orientação, exatamente porque muitas pessoas trazem, né? Não é uma coisa que a pessoa escolhe. Então, é uma orientação e é assim que a gente acaba tratando. Só para também comentar aí com todo mundo.
Jaque, fala aí com a gente. Ô, gente, deixa eu só entrar aqui rapidinho, interrompendo a conversa, só porque a Fer falou uma coisa e me deu um gatilho aqui, que recentemente eu tava no centro da cidade, assim, andando com a Alice, aí ela olhou para mim e falou assim, mãe, o que é gay? Gente, mas ela disparou, e aí eu tava no meio da loja, assim, eu falei, Alice, me dá um minuto, que quando a gente chegar em casa, a mamãe vai te explicar direitinho, pode ser? Ela, pode. Aí, gente, ela deu 3 passos, ela falou assim, mãe, se você não sabe, eu vou te explicar. Gay é quando um menino, ele quer namorar um outro menino, ou quando uma menina, ela quer namorar uma outra menina. Mas eu posso te explicar quando a gente chegar em casa. Gente, para vocês verem que a bicha é desaforada, eu fiquei, assim, olhando para ela, falei, meu Deus, às vezes a gente acha que a criança não vai entender, então a gente fica naquela, assim, cheio de pisando em ovos para explicar, e para eles é tão simples que o menino vai namorar o menino, e porque o menino ama o menino, e tá tudo bem. E depois daquilo eu olhava para ela, assim, com outros olhos, de entender que o preconceito, ele é construído. Então, vai do que a gente fala para a criança, o que a gente passa para a criança, porque para eles está tudo bem, é natural. Então, realmente, assim como a Fer falou, é uma curiosidade, porque às vezes é diferente, porque eles não convivem com uma pessoa que seja trans, com uma pessoa que seja homossexual tão diretamente. Então, quando eles vem a curiosidade. Mas eu acho tão bonita essa inocência das crianças e essa aceitação deles. Prolonguei demais. Você deixou a gente aqui sem mas só para dando o último gancho, né? Porque, enfim, para concluir, foi uma vivência assim, muito recente também do que eu tenho passado. Eu tenho uma irmãzinha de 4 anos de idade, e até então, desde o nascimento, porque só fazem 2 anos que eu estou em transição, a minha irmã tem 4, ou seja, com 2 anos ela me viu ainda como menino. E, de repente, eu me transformei na Eloá. E ela acompanhou um pouco da minha transição também. E ela perguntou uma vez para minha mãe também. Falou assim, mãe, disse o meu nome, enfim, né? Falou, por que ele está se vestindo de menina? Ele não é mais fulano? Aí minha mãe sentou com ela, explicou para ela tudo certinho. Falou, olha, filha, ele não é mais ele. Ela teve a escolha dela agora, e daqui em diante ela deve ser chamada como menina, que nem você, que é uma menina, né? Não existe nada de diferente dela de você. Só que ela demorou mais para se descobrir como menina, e você já nasceu assim como uma menina, né? E hoje é muito bonitinho, porque ela com 4 anos, ela me trata como ela fala comigo no telefone, ela ainda é muito novinha, né? Ela não fala Eloá, ela fala Iluá. E ela, oi, Luá, tudo bem com você? Oi, meu amor. Então, assim, para ela é tão natural que, por exemplo, quando nós nos encontramos no ano passado, eu passando batom, ela sentou do meu lado e começou a passar batom junto comigo. Então, assim, eu acho que realmente é um ditado, assim, antigo e que faz muito sentido. Eu falei que os ditados antigos eram os melhores, né? Os que faziam mais sentido. Porque a minha avó dizia que é de pequeno que se faz grande. Então, assim, se você tem que mudar alguém enquanto pequeno, você tem que educar enquanto pequeno, né? Então, tudo depende da criação, da educação que você dá dentro de casa. Isso não vai fazer com que um homem bem educado, ele seja gay, ou ele seja trans, ou uma mulher bem educada, que ela seja lésbica, ou enfim. É uma questão de educação, é uma questão de respeito e empatia. Então, você só está educando a essa pessoa a ser um ser humano, né? Não tratar a gente como diferença, porque eu acho que todos, independente de gênero, de classe social, de etnia, todos merecem respeito. Seja você pobre, rico, branco, negro, heterossexual, gay ou trans. Seja você o que for, você merece ser respeitado como um ser humano. Vamos puxar aqui a pergunta da Jaque. Fala aí, Jaque, com a gente. Então, na verdade, não é uma pergunta. Eu nem sei se eu vou conseguir falar, porque eu já tô querendo chorar. Mas, tipo, eu queria falar assim como mãe. Tipo, eu tenho um filhinho, não tô conseguindo me falar muito bem. Eu tenho um filhinho de 4 anos, que ele é autista. Coincidentemente, eu tô até com a camiseta. E aí, quando a Eloá falou dessa questão da família, eu consegui me
me colocar no lugar da família, né? Porque, assim, realmente é muito difícil você sair com seu filho e saber que todo mundo vai estar ali julgando ele. Não é a mesma causa, né? Mas é em relação à inclusão. Então, todo mundo vai estar julgando, todo mundo vai estar olhando. E aí, o que que você vai fazer para proteger o seu filho? E às vezes eu sinto que eu, tipo, não deixo ele fazer algumas coisas porque eu quero proteger muito ele. Então, tipo, ele vai pro brinquedo, todas as mães ficam sentadas, eu fico em volta dele, tipo, como se fosse um leão, e se qualquer criança fala alguma coisa para ele, tipo, eu me comporto como uma criança também e respondo, porque eu quero proteger ele, eu não quero que ele sofra discriminação. Aí até para ir para creche tem que ter acompanhante, essas coisas, apesar de ele ter um grau leve, né? Mas eu consigo me colocar, às vezes, no lugar da família, que às vezes, por mais que eles não consigam falar, ou não consigam, parece não aceitar, mas é porque é difícil também, né? Porque a gente sabe o que vocês passam, o que vocês vão passar. Eu sei o que meu filho vai passar quando ele crescer, e às vezes eu quero proteger, coloco ele numa bolha, eu evito sair de casa. Eu saio, ele se joga no chão, aí eu já vi que todo mundo tá olhando, aí vem alguém dar opinião, eu já quero socar a cara, porque eu sou muito brava. Adorei! Nossa, eu sou extremamente brava, tipo, em relação ao meu filho, e foi muito difícil até para minha família. Como eu falei, não é a mesma causa, mas na questão de inclusão, eu tive que sair de casa, porque todo mundo falava, tipo assim, ah, não, ele não tem nada. Eu queria realmente que ele não tivesse nada, mas ele tem, e eu vou correr atrás de tratamento para ele, e eu vou fazer o melhor que eu puder fazer como mãe, mas é isso, tipo, falando em relação à família, né? E admiro demais vocês, e é isso. Jaque, só para concluir, você disse uma coisa que eu vou contradizer o que você falou. É sim a mesma causa. Eu acho que toda forma de inclusão é a mesma causa. Então, nós temos que lutar por qualquer tipo de inclusão. Nós somos... Uma coisa muito importante que as pessoas têm que entender é que o céu que cobre o rico, ele cobre o pobre. O céu que cobre a travesti, o homem trans, o gay, é o que cobre o autista, é o que cobre crianças especiais. Enfim, não existe diferença, é sim a mesma causa. E o mundo só vai passar a ser melhor quando todo mundo defender todas as causas, sem exceção. Sim, com certeza. Eu não vou falar que eu não vou conseguir, mas é isso. Obrigada, Jaque. Obrigada mesmo, Maí, pelo seu comentário. E uma outra coisa também, você já é uma mãezona, tá? Então não fique aí pensando nisso, você já dá o seu melhor, com certeza. Obrigada. Gente, a gente passou aqui meia hora da call. Caiu o resto. Para a gente ficar aqui, né, mais muito tempo conversando. Mas, assim, primeiro, aqui em nome da Log, queria agradecer, gente, vocês muito. Assim, esse momento foi extremamente rico. Acredito que todos nós tivemos a oportunidade de conhecer mais sobre vocês, sobre a jornada de vocês, sobre o quanto... Enfim, vocês fazem com que a Log seja um lugar melhor. Então, somos muito gratos de ter vocês aqui com a gente, fazendo a diferença. Agradecer, gente, todo mundo que está aí, que ficou aí. Estamos aqui em 35 pessoas que ficaram até 7h30. Então, obrigada mesmo, gente. A ideia é que a gente tenha mais momentos, até se vocês curtiram depois desse formato, comentem aí com a gente. Nessa a gente reúne essa galera aqui, vamos falar sobre outros temas, fazer sempre rodas assim que nem essa. Queria agora que cada um fizesse aqui o encerramento também, porque senão a gente fica até meia-noite. Gente, precisa conhecer Curitiba, né? Não dá para ficar aqui. Você vai pro hotel, gente? Então vamos lá, a gente queria que cada um de vocês fizesse o encerramento e aí a gente... Eu vou começar então, pessoal. Eu quero agradecer a oportunidade. Vou olhar para a câmera. Tá sentindo agora a celebridade. Mas eu quero agradecer a todo mundo que está presente, a essa oportunidade que a Log deu de nos dar a palavra, né, de poder estar aqui comentando, falando um pouquinho das nossas experiências,
que entendam que a gente não quer impor nada a ninguém, que a gente só quer respeito, realmente. A gente só quer ser respeitado pelo aquilo que a gente é. Então, quero agradecer a todos, obrigado. E assim, só uma coisa, assim, o médico da minha mãe deu um spoiler para ela quando eu estava na barriga dela e ela não acreditou. O médico falou que eu era menina, minha mãe dela. Mas eu quero agradecer mesmo a oportunidade da Log. A Log tem sido uma empresa sensacional, que eu tenho a oportunidade de estar aqui nesse momento e com todas essas pessoas maravilhosas, a Lu, que ter proporcionado esse momento, o Wagner, a Lu, né, que conheci hoje, que é uma pessoa incrível, gente. Então, vocês têm que conhecer lá, porque ela é sensacional. Veio amanhã. Gente, obrigado. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E se puder ter outra oportunidade aqui, com certeza eu estarei. Faz a rodinha, né? Final, para segurar Gente, mas quero agradecer a todos. Eu já fiquei queimado. Pelo tempo de vocês e nos ouvir, escutar toda a nossa história, a bagagem que a gente tem, né? Porque a gente sabe que a semana está sendo muito cansativa para todo mundo e vocês ficarem aqui até às 7h30, hora de milhões. Guerreiros, hein? Então, é isso, gente. Eu não tenho nem o que falar, porque eu tô chocado ainda com tudo que aconteceu. É isso, gente. Me sigam no Instagram. Vai pegar lá, vem cá. Vai pegar lá, vem cá. Vai pegar lá, vem cá. Vai dar sua aula. Não, gente, eu só quero agradecer, acho que por esse momento, eu fiquei particularmente bem feliz, assim, agradecer a cada um que ficou aí. Conhecer a Eloá pessoalmente é incrível, a menina é surreal, gente. E é muito bom a gente ter um espaço de segurança para poder falar um pouquinho mais sobre nós. Acho que todo mundo falou aqui um pouquinho de coisas da vida, que muitas vezes é difícil, porque às vezes a gente nem imagina. Às vezes a gente, como eu falei no início, né? Muitas vezes eu fui para processos seletivos engomadinho, com camiseta polo. A Raquel tá aqui olhando para mim, sabe disso, porque uma vez ela estava me ajudando no processo seletivo, ela falou, pô, vai sem anel, vai sem brinco, põe uma camiseta polo. E é muito bacana poder estar aqui compartilhando coisas da minha vida com vocês, podendo ser quem a gente é de verdade. O que a gente pede para vocês é ser luz, transbordar luz por onde a gente passar, assim, e respeitar as pessoas. E quando não souber, gente, pergunta, né, Lá, como é que você quer ser chamada? Como é que... Não tem problema nenhum. Eu acho que o caminho da educação e da gente formar as pessoas é a melhor saída. Assim. Então, quando não souber, pergunta ou fique em silêncio e observa, sem julgar, né? Mas se coloca à disposição, assim, dá um Google. Amo vocês, gente. Obrigado por todo o amor que vocês têm, assim. Vocês são minha família, de verdade. Eu amo vocês. Agora a nossa celebridade. Bom, gente, a única palavra que resume tudo que eu estou sentindo agora é gratidão. Gratidão a todos, sem exceção. A Log realmente fez a seleção das melhores pessoas impossíveis para fazer parte desse time. E obrigada por estar aqui, obrigada pelo respeito que todos têm tido comigo, desde o momento da minha contratação até a recepção que eu tive aqui. É um trabalho incrível, né? Então, assim, eu só tenho que ser grata a cada um e mais ainda ao Wagner. Não podia esquecer, porque foi essa pessoa aqui que, num momento muito delicado da minha vida, a qual ele já tinha presenciado um desligamento meu de outra empresa sem motivo nenhum, simplesmente fui desligada, sendo que eu era uma das referências, assim, em atendimento, qualidade, enfim, simplesmente fui demitida, né? Sem mais nem menos. E ele, sensibilizado com tudo que aconteceu, no momento mais oportuno, eu falo que amigo, gente, não é aquele que está ali toda hora te mimando, te paparicando, toda hora falando com você, mas no momento que ele viu a oportunidade de me estender a mão, ele falou, Eloá, eu estou aqui com você. Então, hoje, se eu estou aqui, primeiramente foi por ele, né, que fez essa indicação, que me indicou para estar aqui, e segundo, pelo preparo que a Log teve de abrir portas para pessoas como nós. Então, assim, obrigada a todos, de verdade.
e que não só eu como Dan, mas que vocês possam abrir porta para milhares de pessoas, que acho que seja só o início de toda essa trajetória que está começando. Então, foi fácil. Uhul! Vamos tirar um print, gente! Eu sou dessa! Vocês não se enganam! Funciona assim. Eu queria agradecer ao Nicolas, tá? Porque foi ele que me indicou, gente. Outro nível de indicação. De milhões! Pessoas lindas, então a gente vai encerrar aqui o nosso talk. Obrigada mesmo por todo mundo que ficou conosco até esse momento aí. Teremos mais, né? Vamos aí conversando, sugestões sempre são muito bem-vindas, até falar mais sobre diversidade, aí foram temas que vocês mesmos pediram para a gente, e a gente sempre está olhando lá as pesquisas e tenta realmente conectar aí com coisas que possam trazer valor para todos nós. Valeu, gente. Uma ótima semana para todo mundo e bora bater meta! Um beijo! Tchau, pessoal! Tchau, gente! Paga, Eloá, você me paga. Amanhã. E agora com o Pantanal. Valeu, Japira!